Oi, eu sou a Rô, da Bela Rose Crochê, e nesse vídeo, nessa videoaula, eu vou ensinar para vocês a bolsa íris. A bolsa íris, ela faz parte da minha coleção Trama e Flor, e então trouxe esse tutorial para vocês, nessa aula completa para vocês, dessa peça linda, com essa trama maravilhosa, toda produzida em crochê. E aqui eu vou estar utilizando o fio Alure da Morino Fios, na espessura de 3 milímetros. Esse aqui é na cor palha. E para combinar, com essa cor, a gente vai utilizar os metais no banho dourado, tá? Esse daqui é um feixe imantado, costurável, lá da Casa de Palha Acessórios. Vou utilizar a minha tag também, então você pode usar a tag que você costuma usar aí no seu ateliê. Para essa espessura de fio, eu vou utilizar a agulha de 4 milímetros. A gente vai utilizar também tesoura, fita métrica e isqueiro para fazer os arremates. Todos os materiais, todas as instruções eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, nós vamos iniciar, a nossa base da bolsa, ela é feita toda em crochê. Nós vamos iniciar fazendo a laçada inicial. Eu utilizo essa laçada, tá certo? Então, a partir daqui, nós vamos contar, são 35 correntinhas. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer aqui 35 correntinhas e já volto com vocês. Finalizei aqui, então, as minhas 35 correntinhas. A partir daqui, a gente vai fazer pontos baixos, pegando nessa alcinha de trás que se forma, atrás da correntinha, tá? Então, nós vamos pular a primeira, vamos vir aqui, ó, na segunda, nessa correntinha aqui, ó, tá? Nessa travinha que se forma atrás do ponto. Então, a partir daqui, nós vamos colocar pontos baixos, tá? Então, a gente vai inserir a agulha, ó, laça o fio que vem do rolo, traz pra frente, laça e tira o ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer os pontos baixos até o final aqui da nossa carreira, tá certo? Então, ó, mais uma vez, vem no próximo, insere a agulha, puxa fio do rolo, traz pra frente, dá altura, tenta sempre colocar os pontos, na mesma altura, laça o fio do rolo, tira e fecha, certo? Então, nós vamos fazer por toda a extensão dessa carreira, pontos baixos até chegar lá no final, tá? Eu vou terminar, então, aqui a minha carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final, então, já fiz 32 pontos, ó, vou pro penúltimo, 33, e o último aqui, na laçada inicial, ela fica mais frouxinha, mas eu costumo usar, então, ó, a gente laça e fecha o último ponto, ajusta. Então, fizemos aqui 34 pontos baixos, tá certo? Essa nossa base, ela é uma base vai e vem. Então, a gente vai pegar e virar o trabalho dessa forma, ó. Viramos o trabalho dessa forma. Ó. Aqui, sem fazer correntinha, já vamos entrar nesse primeiro espacinho, ó. Laço, opa. Então, sem fazer correntinha, nós já vamos inserir a agulha, ó, nesse primeiro espaço, laça o fio que vem lá do rolo, laça e tira mais um ponto baixo. Então, nós vamos fazer novamente uma carreira toda em pontos baixos, ó, agora pegando aqui, ó, em cada espacinho de ponto, certo? Laça o fio do rolo, dá altura e fecha. Vem no próximo ponto, laça, dá altura, laça e fecha, certo? Então, aqui, o segredo da nossa base é trabalhar com a agulha, para sua tensão de ponto, tá? A gente quer que fique uma base, não tão mole, mas também mais estruturada. Então, a gente vai procurar utilizar, pelo menos para a base, uma agulha que você sinta que o seu ponto não fique folgado, tá? Não fique frouxo. Para o restante da peça, eu aconselho realmente essa de número 4. Porque como o ponto ele é mais trabalhado, a gente quer um caimento mais maleável para a peça, tá? Então para a base, a gente tenta estruturar ela um pouquinho mais. Então, ela vai ficar com os pontos um pouquinho mais fechado, tá? Então, aí, se você, para o meu ponto, eu tô usando a mesma agulha de 4, mas você pode testar com uma de 3,5 ou até mesmo com a 3, tá? Especificamente aqui para nossa base, tá certo? Então, aqui, ó, nós vamos fazer a mesma contagem, de pontos. Então, são 34 pontos, um para cada
pontinho de base e nós vamos fazer assim até lá o final, tá? Já volto com vocês quando chegar lá no final. Chegando aqui já no final, ó, vou fazer o penúltimo ponto e o último ponto. Certo? Então, novamente, nós vamos virar neste sentido. Sem fazer correntinha, já viemos aqui, ó, nesse próximo espacinho. E laçamos o fio do rolo, da altura e fecha o primeiro ponto. No seguinte, a mesma coisa. E a nossa base, ela vai tomando forma, né, somente com esse padrão de pontos baixos, né, que é o padrão vai e vem. Então, aqui, ó, eu tô subindo a minha terceira carreira, certo? Nós temos que ter um total de 5 carreiras antes do acabamento. Então, eu já fiz uma, fiz a segunda e estou começando aqui a terceira. Então, eu vou finalizar a terceira e vou fazer mais 2, tá? No total de 5 carreiras. Quando eu finalizar as 5 carreiras de ponto baixo vai e vem, eu retorno aqui com vocês pra gente fazer o acabamento da nossa base. Chegando aqui, então, no final, né, da minha quinta carreira, ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, certo? Então, aqui eu vou chegando no final, vou fazer o meu penúltimo ponto, o penúltimo ponto. Aqui no último ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos, porque agora nós vamos começar a fazer o acabamento da nossa base, tá? Então, ó, fiz o primeiro ponto, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto, volto no mesmo espaço e vou fazer o terceiro ponto, certo? Então, aqui, ó, já fiz a minha voltinha. Agora, nós vamos colocar pontos baixos aqui na lateral, pra gente deixar essa base, né, bem retinha na lateral. Então, eu vou vir aqui, ó, bem nessa emenda aqui, ó, vocês estão vendo que tem esse ponto de trás e esse ponto da frente. Vou vir bem aqui nessa emenda e vou colocar um ponto. Certo? Aqui eu fiz uma contagem de pontos pra a gente ter uma segurança maior na hora de fazer a base e ficar bem certinha a contagem, tá? Então, agora, ó, nós vamos vir aqui, ó, onde tem esses calombinhos dessa parte aqui do ponto, tá? Então, nós vamos entrar aqui, ó, bem onde tem o calombinho, ó, e vamos fazer mais um ponto, certo? Aí, agora, aqui, ó, nós vamos colocar mais 3 pontos. Então, eu vou entrar bem no pezinho desse ponto aqui, ó, onde aqui tem a nossa laçadinha inicial, né? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, bem centralizado, ó. Vou entrar, vou laçar o fio que vem lá do rolo, trago pra frente, ó, ajusta, laça, tira um ponto. Vou entrar ali novamente, fazer o segundo ponto. E agora, eu vou colocar mais um ponto. Aqui eu já vou segurando pra arrematar esse fiozinho ali do nosso início, tá? Então, ó, fiz o terceiro. Tá? Então, a nossa voltinha, né, a nossa parte aqui da lateral, a gente faz no último ponto 3 pontos para virar, 2 pontos e mais 3 pontos para virar, certo? A gente vai começar a fazer essa parte de baixo pegando essas alcinhas aqui, ó, de trás, né? Como nós pegamos na travinha do ponto, forma essas 2 alcinhas na parte de baixo. Então, nós vamos entrar, ó, pegando essas 2 alcinhas, fica um pouquinho mais apertado, ó, traz pra frente, laça e tira o ponto. Vem no próximo, ó, nas 2 alcinhas, laça, traz pra frente e tira o ponto. Certo? Ó. Então, nós vamos fazer assim até chegar lá na outra voltinha e nós vamos repetir essa lateral, tá? Colocando os 3 pontos, né, pra fazer a virada, mais 2 pontos na lateral e mais 3 pontos pra fazer a virada, tá? Então, assim que chegar lá no final dessa carreira, eu volto com vocês para mostrar bem certinho como nós vamos fazer, né, espelhar o outro lado, tá certo? Então, vou finalizando aqui e já volto com vocês. Ó, tô chegando aqui, então, no final, no último ponto, vou inserir a agulha e vou botar os 3 pontos aqui, tá? Pra gente fazer a viradinha, ó. Tirou um, tira 2, e agora o último, ó, tira 3, certo? Fizemos, então, aqui mais a outra viradinha. Agora, nós vamos colocar os 2 pontos. Nós vamos inserir aqui, ó, bem onde tem a travinha, ó, e vamos colocar um ponto. E agora, bem aqui, ó, nessa parte retinha. Então, ó, vem aqui do lado e a gente coloca mais um pontinho. Certo? Ó.
Aqui, para fazer a outra viradinha, nós já temos um ponto, né, nesse mesmo espaço. Então, nós vamos colocar mais 2 pontos. Então, aqui, ó, insiro, né? Então, ao invés de fazer os 3, como já tem um da primeira carreira que nós iniciamos, nós vamos colocar apenas 2, tá? Então, essa vai ficando assim, a nossa base. Aqui, antes de fechar, eu quero mostrar pra vocês o tamanho que ela tá ficando, tá? Vou ajustar aqui. Então, aqui, inicialmente, né, ela tá com 28 centímetros, tá? Isso aqui pra minha tensão do ponto, né, pra agulha que eu tô utilizando, ficou com 28 centímetros de comprimento e mais ou menos 5 de largura, tá bem? Então, agora, essa informação, na verdade, é só pra vocês terem uma noção de como fica o fundo da bolsa, tá? Porque depois vocês vão perceber, né, que ela dobra, né? Ela acaba dobrando aqui, ó, a nossa base, tá? Então, ela fica como se fosse uma parte inteira, tá bem? Então, é mais pra você ter a noção aqui do comprimento da base, né? E da largura também. Então, agora, nós vamos fazer aqui, ó, vamos entrar nessa primeira laçadinha aqui de cima, ó, essa primeira cabecinha de ponto. Vamos pegar a laçada e levar lá pra trás, tá? Ó, levo lá pra trás e ajusto. Aqui nós já vamos subir a nossa base, tá? E lembrando também, ó, pra você conferir depois, nós temos que ter 35 pontos na lateral maior, né? Em cada lateral maior, 35 pontos. E em cada lateral menor, 5 pontos, tá? No total, nós temos que ter 80 pontos na nossa base, tá? Então, sempre se atentar ali a essa quantidade de pontos, tá? 5, 5. Aí, aqui, 35, 35 pontos, tá bem? Então, ó, aqui nós vamos subir a bolsa pegando na alcinha de trás e na travinha que forma atrás do ponto, tá? Então, ó, vou inserir já a minha agulha. Vou começar nessa aqui primeiro, né? Então, ó, eu entro aqui, pego a laçada, já insiro essa laçada lá do que vem do rolo, né? Nós levamos pra trás, ó, dou uma ajustadinha pra ficar bem firme. Laço o fio que vem do rolo, trago pra frente, tá? Aqui eu vou tirar um ponto baixo. Venho nessa próxima laçada, né, nessa próxima alcinha, na alcinha de trás, laço e tiro ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa, laço a alcinha de trás, a travinha do ponto, laço, dou altura, tiro ponto baixo. Então, nós vamos, a partir de agora, começar a subir a nossa bolsa, tá? Nós vamos fazer aqui carreiras de ponto baixo, um pontinho para cada ponto de base, incluindo ali, né, as nossas voltinhas. Então, no total aqui da nossa carreira, quando nós chegarmos ali no final, nós temos que ter 80 pontos também, tá? Então, sempre se atentando a essa quantidade de pontos, certo? Então, eu vou seguir aqui fazendo essa minha carreira de pontos baixos, ó, um pontinho para cada ponto de base, até chegar lá no final. Chegando lá no final, eu mostro para vocês como nós vamos fazer o fechamento da nossa carreira, certo? Ó, vai ficando assim a subida da nossa base, tá? Então, quando chegar lá no final, eu já venho com vocês. Cheguei aqui, então, no meu último ponto. E para fazer o fechamento, né, nós vamos alongar um pouquinho a laçada. E nós vamos entrar, ó, de trás para frente, aqui na primeira alcinha do primeiro ponto, tá? Vamos levar essa laçadinha lá para trás. Então, ó, lá para trás, ajusta aqui a base, ó, vai ficando assim, certo? Nós vamos entrar aonde essa laçadinha tá passando lá para trás, laçar essa laçada e ajustar, tá? Vamos ajustar para deixar tudo bem certinho no mesmo tamanho. Laço o fio que vem do rolo, traz para frente, tiro ponto baixo, certo? Nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, pegando sempre aqui agora nas duas alcinhas, né, do ponto. Então, nós vamos fazer pontos baixos para cada ponto de base. Ao total, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto baixo, tá? Antes de começar lá o nosso desenho, tá? O nosso ponto flor. Então, aqui eu tô começando a segunda carreira e vou fazer mais uma, né? No total, então, de 3 carreiras. Quando eu finalizar a terceira carreira, eu volto com vocês pra gente fechar e fazer, iniciar, né, o nosso ponto flor, tá certo? Então, já fiz a primeira carreira de pontos baixos da subida.
comecei a segunda, vou fazer mais uma, ao total de 3. Aí eu volto com vocês para fazer o fechamento e a gente iniciar o ponto flor. Finalizada aqui, então, a minha terceira carreira de pontos baixos, né, da subida da nossa bolsa, ó, e ela vai ficando assim. Aqui, eu vou fazer o último fechamento com vocês, ó. Então, a gente vai entrar, né, de trás pra frente aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui do ponto. Vou levar essa laçada lá pra trás, ó. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto flor, tá? Que é como que nós vamos fazer? A gente vai deixar essa laçada, ó, um pouquinho maior, tá? Nós já vamos entrar diretamente nesse ponto aonde nós passamos a laçada para trás, tá? Então, nós vamos entrar aqui nesse ponto, ó, laça o fio que vem do rolo, traz pra frente da altura, tá? Nós vamos laçar novamente aqui, ó, o fio que vem do rolo e traz pra frente, certo? Agora, a gente laça novamente, entra no mesmo espaço, laça, laçou lá de novo e tira. A gente vai ficar com 2 alças na agulha. Nós vamos novamente pegar a laçada que vem lá do rolo, entrar novamente no mesmo espaço, laça o fio do rolo, traz pra frente. Laça o fio do rolo, tira as 2. A gente vai ficar com 3 laçadas na agulha, né? Vocês percebam que aqui nós fizemos 3 pontos meio altos sem fechar, né? A gente fez só as 2 primeiras laçadas de cada ponto meio alto. Agora, a gente laça novamente e tira todas juntas, tá? Nós fizemos aqui esse triozinho, né? De pontos fechados juntos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, mais outra correntinha. Então, fizemos 2 correntinhas. Nós vamos repetir esse padrão no mesmo espaço aqui, tá? Então, eu laço o fio que vem do rolo, entro lá no mesmo espaço, laço o fio do rolo, trago pra frente. Laço o fio do rolo, tiro somente 2. Novamente, laço o fio do rolo, volto lá no mesmo espaço, laço o fio do rolo, traz pra frente. Laço, tiro 2. Mais um, laço, volto no mesmo espaço, laço, trago pra frente. Laço, tira 2. Aqui, vocês percebam que nós vamos ter 4 correntinhas. Aqui, nós tínhamos só 3, porque é o início aqui da nossa carreira, tá? Quando nós finalizarmos a carreira, a gente vai fazer a outra laçada, e aí eu mostro pra vocês. Então, sempre vamos ter, né, 4 laçadas. 3 do ponto e a última aqui, que é das 2 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, eu laço e tiro as 4 juntas, certo? Aí, eu formo o meu ponto. Agora, nós vamos pular 3 pontos de base e vir no 4º ponto, tá? Então, eu pulo 1, 2, 3 e venho no 4º. Sem dar nenhuma... sem fazer nenhuma correntinha, vamos vir direto laçando o fio do rolo e entrando aqui no 4º ponto, tá? Laço o fio do rolo, traz pra frente. Laça e tira as 2 correntinhas. Laço o fio que vem do rolo, vem no mesmo espaço, laça, dá altura, laça, tira as 2, certo? Laça novamente, volta no mesmo espaço, laça, traz pra frente. Laçou, tirou as 2, ficamos com 4, laça e tira todas juntas. Agora, 2 correntinhas, 1, 2, certo? Vamos repetir, então, o nosso trio. Laça o fio que vem do rolo, volta lá no mesmo espaço, laça, traz pra frente, laça, tira 2. Laça, volta no mesmo espaço, laça, traz pra frente. Laçou, tirou 2. Mais um, laça, traz pra frente, laça, tirou 2. Laça e tira todas de uma vez, certo? Então, assim, nós vamos fazendo o nosso ponto flor. Salta 3, 1, 2, 3, vem no 4º, tá? Laça, vem no 4º, laça, traz pra frente. Laça, tira 2. Laça, entrou no mesmo espaço, laça, tira 2. Mais um, laça, vem lá no meio, né, no mesmo espaço, laça, tira 2. Ficou com 4 correntes na agulha, laça, tira todas. Tirou tudo. 2 correntinhas pra separar. Tá? Ó. E novamente, tá? Vamos repetir os 3 pontinhos juntos. Laça, entra no mesmo espaço, traz pra frente. Laça, tira 2, laça, volta no espaço, traz pra frente, dá altura,
Sempre importante cuidar, né, pra gente não deixar esse ponto bem apertadinho. Então, ó, da altura, laça, traz pra frente, ficou com as 4. Laça, tira todos juntos, certo? Então, sem fazer correntinhas, pula 3, né, salta 3. Então, 1, 2, 3, venho no quarto. Laço, entro na cabeça ali do ponto, laço do altura, laço, tira as 2. Laça, entrou, laça, da altura, tira as 2. Novamente, laça, entra no mesmo espaço, tira as 2, ficou com 4 correntinhas, laça e tira todas. Para separar, 2 correntinhas, certo? Então, vamos lá, repetir mais uma vez. A gente laça, entra no mesmo espaço, laçou, tirou as 2. Laça, entra no mesmo espaço, traz pra frente, tira as 2. Laçou, fio do rolo, entrou lá no espaço, laçou, tirou as 2, ficou com 4, laça e tira, certo? Então, nós vamos fazendo esse ponto, né, essa contagem de pontos, até chegar aqui no final da carreira. Lembrando de saltar 3 pontos e fazer o nosso conjunto, né, o nosso ponto flor, no mesmo espaço, tá? Sempre separados com 2 correntinhas, tá bem? Então, eu vou fazer toda a minha carreira e volto aqui com vocês para mostrar o fechamento. Então, cheguei aqui, né, no meu último conjuntinho aqui do... Então, cheguei aqui no meu último ponto flor, ó, sobrou de espaço 3 pontos, assim como em todos os outros, tá? Por isso que é legal se atentar, né? Por isso que a gente deve se atentar à quantidade de pontos, tá? Aquela quantidade inicial que eu falei de 80 pontos na nossa base, certo? Então, aqui, ó, pra fazer o fechamento, nós vamos alongar um pouquinho essa laçada e a gente vai entrar de trás pra frente na primeira correntinha aqui, ó. Essa daqui, ela é ainda a parte do ponto, né? Do que a gente simulou o ponto meio alto aqui no primeiro, tá? Então, é essa correntinha aqui, ó, de cima. A gente vai entrar de trás pra frente nela, vai puxar aqui essa laçada lá pra trás, ó. Vamos ajustar o tamanho dessa laçada. Ó. E aqui nós vamos repetir a mesma forma que fizemos aqui no primeiro ponto, tá? Simulando o meio ponto alto. Então, daqui, nós vamos entrar diretamente nas correntinhas de separação. Não precisa mais contar cada 3 pontos, tá? Então, ó, nós vamos entrar diretamente aqui, ó. Laça, o fio que vem do rolo, laça e tira o primeiro ponto. Laça, entra no mesmo espaço, laça, tira 2. Laçou, entra no mesmo espaço, laça e tira 2. Como no início, né, na primeira carreira que fizemos, a gente só fica com 3 correntinhas, né? 3 alcinhas na agulha. Então, a gente laça, tira todas juntas. Faz as 2 correntinhas de separação e a gente repete o nosso trio no mesmo espaço. Então, ó, laçou, tira 2, laça, vai no mesmo espaço, traz pra frente, da altura, laça, tira 2. Último, laçou, traz pra frente, laça, tira 2. Agora, ficamos com 4 correntinhas, né? 4 alcinhas na agulha e a gente laça e tira tudo, tá? Então, mesma coisa. Pra pular de um ponto flor para outro, a gente não faz correntinha, vem direto. Então, como eu falei, a gente não precisa mais contar os pontos. É só vir direto no meio aqui, ó, das 2 correntinhas, tá? Então, ó, laça, traz pra frente, da altura, laça, tirou. E assim é o nosso ponto flor a partir de agora na segunda carreira, tá? A gente vai fazer todos, né, um em cima de cada um ali, tá? Então, ó, laça, tira tudo junto. Faz as 2 de separação. Ó. Fez as 2 de separação, laça e repete mais um triozinho. Opa, tá bem no meio. Tá, laça, tira tudo. Laça, laçou, tirou. Ficou com as 4, laça e tira, certo? Ao total, nós precisamos fazer 9 carreiras do ponto flor, tá? Então, aqui eu já fiz a primeira, tô fazendo aqui a segunda, né? Então, finalizando a segunda, a gente vai fazer mais 7 carreiras, no total de 9, tá certo? Quando finalizar aqui as minhas 9, eu volto pra gente fazer a finalização da carreira e a gente dá continuidade aqui na produção da nossa bolsa, que tem mais uma parte, né? Depois dessa parte do pontinho flor, a gente tem mais uma parte de cima, né? De acabamento, pra então começar a nossa alça, que também é produzida, né? Feita toda em crochê, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui minhas 9 carreiras e já volto com vocês.
Voltando aqui, então, finalizei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras do ponto flor. Nós vamos dar continuidade na próxima carreira, ó, fazendo o mesmo fechamento. Agora a gente vai começar a fazer a parte de cima para emendar as alças, né? Para começar a parte das alças. Então, aqui, ó, eu vou entrar embaixo da alcinha, que eu tô levando lá pra trás. Prendo aqui essa alcinha, regula o tamanho. E aqui, ó, eu vou tirar um ponto baixo, certo? Então, tirei um ponto baixo e eu vou dar sequência nessa carreira só com pontos baixos, ó. Um para cada pontinho de base, certo? Onde tem as correntinhas, ó, tem essa correntinha solta, né? A gente faz um pontinho baixo, ó. Na próxima, aqui, ó, nas duas alcinhas, a gente tira mais um ponto baixo. E a gente vai dando sequência com um pontinho baixo para cada pontinho, tá? A gente vai fazer ao total de 3 carreiras só de pontos baixos, tá? Totalizando sempre, né? Sempre atentas a não pular nenhum pontinho e finalizar a carreira sempre com 80 pontos, tá certo? Então, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base. Tá? Lembrando que aqui, ó, onde tem essa alcinha, né, ali a da nossa correntinha que fica mais soltinha, a gente faz também normalmente, tá? Ó, aqui embaixo, no próximo, fica bem certinho aqui demarcado, né, as correntinhas, então não tem como se perder. Ó, essa daqui que eu digo que ela fica mais frouxinha, que é onde foi aquela de separação, né? Então, ó, mais uma, aqui, próxima, certo? Vou fazer aqui toda a minha carreira e já volto com vocês aqui no final. Finalizei aqui, então, a minha carreira de pontos baixos. Vou fazer o mesmo fechamento, ó, levando a alcinha lá pra trás. Vou entrar novamente aqui embaixo da laçadinha, né, da alcinha. Ajusto. E vou tirar mais um ponto baixo, para iniciar a próxima carreira. Então, eu vou fazer uma sequência, né, de 3 carreiras de pontos baixos, tá? Então, eu já fiz uma, vou para a segunda e vou fazer mais uma, totalizando, então, 3 carreiras de pontos baixos. Quando finalizar a minha terceira carreira, eu volto aqui com vocês para a gente dar continuidade e iniciar o processo da alça. Finalizei aqui, então, as minhas 3 carreiras de pontos baixos. E aqui a gente já vai arrematar esse fio. Ó, arremata ele aqui. Aproveitar, eu já vou queimar ele antes que desfie. Então, aqui, ó, é bem simples, né? Tem que tomar cuidado só, mas, ó, dá uma queimadinha e ele já, ó, segura todos os fiozinhos, tá? Aí aqui já não tem mais perigo de correr. Então, aqui, ó, vou arrematar. E eu vou simular aqui a correntinha, ó, levando de trás pra frente. Deixa eu virar aqui. Ó, entra aqui, vou pegar uma agulha menor. Ó, vou entrar aqui, vou sair ali no meio da correntinha e levo lá, né, aqui pra trás, tá? Ó, aí a gente ajusta, arremata, e aqui a gente pode esconder um pouquinho mais, tá? Aí vai escondendo até finalizar todo o fio, tá? Aí você faz o arremate aí conforme você gosta de fazer o seu arremate, tá? Depois pode cortar de novo e queimar de novo. Então, ficou assim. Aqui, eu já fiz a separação, né? Então, aqui eu já fiz a separação pra gente começar a nossa alça. Eu coloquei aqui, ó, ela bem centralizada, né? Visualizei aqui aonde fica bem as laterais e centralizei bem pra ter 40 pontos de cada lado, tá? Então, a gente precisa ter 40 pontos de cada lado. E eu separei 14 pontos nessa banda e 14 pontos nessa banda, tá certo? Então, aqui, ó, abrindo dessa forma, ó, a gente vai fazer as alças aqui nesses 14 pontos que eu separei, que foram as laterais, tá certo? Aqui no meio, ó, a gente acaba ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos, tá? Então, a gente ficou com 26 pontos, aí vai contar os 14 aqui desse lado, 26 do outro e 14 do outro lado.
certo? Então, a gente vai ficar aqui, ó, no meio, entre os marcadores, com 26 pontos. Então, 26 pontos, 14 pontos, 26 pontos e 14 pontos, tá? A gente vai começar a alça, então, partindo aqui dos cantinhos. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui, ó, pode abrir ela, assim, dessa forma, pra gente iniciar a alça, tá? Então, eu vou vir aqui no meu primeiro marcador, ó, e eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, aqui, ó. Vou introduzir minha agulha e vou tirar um ponto baixo. Esse fiozinho eu já vou arrematando, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ó, 1, 2, já vou arrematando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um, 9, 10, 11, 12, 13, e o último aqui, ó, já vou tirar. Opa. Esse aqui também já vou tirar. 14, certo? Aqui, pra gente crescer a nossa lateral, pra fazer a alça, a gente vai fazer carreiras de vai e vem também, tá? Então, aqui, ó, eu já vou pegar, eu vou virar neste sentido, ó, e vou trabalhar pontos baixos de novo, tá? Então, ó, sem fazer correntinha, eu já entro nesse primeiro espacinho. Então, eu venho aqui, busco o fio do rolo, tiro o ponto baixo. Então, novamente, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e a gente vai pegar o 14 aqui, ó, bem no ladinho, tá? Ó, bem na correntinha aqui do ladinho. E a gente faz 14, certo? Então, aqui eu fiz, né, a primeira carreira aqui para subir, depois mais uma, aqui já são 2 carreiras de vai e vem. Ao total, a gente vai fazer 5 carreiras, tá certo? Então, eu vou subir mais 3 carreiras, sempre lembrando, né, de quando girar, a gente não faz correntinha para subir. Então, eu já venho direto aqui, ó, nesse pontinho, né, nesse primeiro espaço, e já faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, ó, vou subindo aqui, fazendo a minha terceira, e vou fazer mais 2, para finalizar 5 carreiras, tá? Finalizando aqui essas minhas 5 carreiras, eu já vou partir para o outro lado e começar de novo, certo? Subindo ponto baixo, fazendo mais 4 carreiras de vai e vem, e fazendo 5 carreiras no total aqui nesse outro lado também, tá certo? Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, finalizei aqui a minha primeira parte, então voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Aí, aqui eu vou arrematar esse fiozinho aqui na lateral, ó. Vou puxar aqui uns pontinhos, depois eu queimo, né, eu vou queimar ali, e, ó, e aqui a gente arremata, certo? Então, ó, uma das primeiras bandinhas a gente já fez, agora eu vou fazer a outra, tá? Aí, essa daqui a gente arrematou. Quando finalizar as 5 carreiras de vai e vem nessa daqui, a gente não arremata, tá certo? Então, aí não arremata, daí a gente já volta pra dar sequência na alça. Bom, retornei aqui então, fiz as 5 carreiras de vai e vem de um lado e arrematei. Vim pro outro, fiz as 5 carreiras e não arrematei. Agora, a gente vai começar a emendar a nossa alça, tá? A partir daqui, então, ó, eu vou fazer 65 correntinhas, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre lembrando de fazer essa correntinha, né, não muito apertada, mas também não muito frouxa, tá? Então, sempre tentar manter a mesma tensão de ponto aqui na sua correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer, então, 65 correntinhas. Quando chegar aqui pra gente colocar junto, né, pra gente unir aqui essa ponta, eu já volto com vocês. Fechei, então, aqui meu cordão com 65 correntinhas. Pra unir, ó, sempre cuidar aqui... Deixa eu puxar ela mais pra baixo. Pra unir, cuidar pra gente não entortar o cordão, tá? Tentar manter aqui o cordão, né? Deixar o cordão bem retinho, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, no outro lado. Com o cordão bem retinho. E a gente vai unir com um ponto baixíssimo,
tá? E esse ponto baixíssimo, nós vamos entrar aqui, ó, na alcinha de cima, tá? A gente vai começar a trabalhar os baixíssimos na alcinha aqui, ó, de trás do ponto. Aí, esse primeiro ponto, a gente pega também essa alcinha junto, tá? Pra ficar mais firme. Ó, então, eu tiro um ponto baixíssimo, certo? Então, ó, deixa eu virar aqui. A gente vai fazer, ó, pontos baixíssimos. Aqui não precisa pegar a travinha, tá? Pode fazer direto, só pegando a alcinha de trás, ó. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Vai ajustando para não ficar um maior que o outro. Arruma sempre o tamanho do seu ponto, principalmente o baixíssimo, pra gente não apertar essa lateral. Ó, então, a gente vai fazer até ali o final. E em seguida, a gente repete ali o cordão de 65 correntinhas, certo? Ó, então, chegando bem aqui no finalzinho. Ó, aqui também é o pontinho, né, onde a gente fez o último. Então, com cuidado aqui, ó, segura. Pronto. Fiz aqui baixíssimo, tá? Então, agora de novo, eu vou fazer o meu cordão de 65 correntinhas. Já volto aqui com vocês. Fechei, então, mais um cordão, ó. Deixei ele bem ajustadinho. E a gente vem e prende novamente aqui, ó, na primeira alcinha, tá? Alcinha de cima, junto com a travinha de trás do ponto. E faz o baixíssimo pra prender, tá? E agora, só o baixíssimo. Ó, pegando atrás de cada ponto, né? Na alcinha de trás de cada ponto aqui, ó. Então, a gente vai fazendo ponto baixíssimo, lembrando pra não apertar demais o ponto, pra não repuxar essa lateral. E assim vai tomando forma já a nossa alça aqui da bolsa íris. Finalizando aqui essa carreirinha, né, desses 14 pontos baixíssimos, ó. Aqui o último, a gente não pode esquecer, ó, o último. Agora, a gente vai voltar aqui nesse cordão de correntinhas, fazendo... Ó, deixa eu virar ele aqui pra ficar melhor pra vocês. Ó, a gente vai voltar fazendo pontos baixos, tá? Pegando, então, no meio da correntinha. Só que a gente não vai pegar bem essa parte aqui só de cima, ó, que fica bem frouxinha, tá? A gente vai pegar junto essa parte aqui de baixo, ó. Porque daí ela fica mais firme, tá certo? Então, ó, puxa, tira, ponto baixo. Bem na próxima correntinha, ó, bem nessa parte aqui de baixo, puxa, tira o ponto baixo, certo? Ó, tem só essa perninha, a gente vai pegar a outra de baixo aqui também, ó, entra bem ali no meinho. Então, passa, puxa, tira o ponto baixo. Bem no próximo, ó, entra nas duas ali, traz pra frente, laça, tira o ponto baixo, certo? Assim, o ponto ele fica mais firme quando a gente faz nas alcinhas, né, nas correntinhas. Então, até pra não deixar essa alça frouxa, né? Então, ela dá uma sustentação maior aqui, ó, pra base do ponto, tá? Pra não ficar ali esburacada, nem frouxa, ó. Então, eu vou finalizar aqui todos os pontinhos e volto ali no final pra mostrar pra vocês como a gente dá seguimento. Cheguei aqui, então, ó, na minha última correntinha. Ó, vou fazer o último pontinho. E aqui eu vou dar sequência com o ponto baixíssimo, tá? Então, ó, lembra que aqui ainda é um ponto, né? Ó, do ponto baixíssimo. Então, então aqui eu vou entrar na alcinha. Essa alcinha aqui, como já é de ponto baixíssimo, ela não tem aquela travinha. Então, a gente vai entrar só fazendo ponto baixíssimo, certo? E a gente vai dar sequência entrando sempre na alcinha de trás, fazendo ponto baixíssimo aqui nessa parte, tá? Até a gente chegar lá do outro lado. Ó, deixa eu virá-la aqui. Então, essa vai ser a sequência, né? De fazer aqui novamente os pontos baixíssimos, até pra ficar esse detalhe e também não aumentar tanto essa parte aqui da lateral, né? Ficar mais charmoso também. Aqui deu charme maior pra peça, essa parte da lateral. Ó, então, chegando aqui no finalzinho, a gente vai repetir o mesmo processo ali da alça, tá? Então, aqui é o último ponto baixíssimo. Ó, o último ponto baixíssimo. E aqui já começa o cordão de correntinhas. Então, eu vou entrar, ó, pegando as duas alcinhas da corrente, trago pra frente e tiro o ponto baixo. Certo? Ó, as duas alcinhas da corrente, trago pra frente e tiro o ponto baixo. Certo? Então, nós vamos repetir a nossa alça de novo. Então, eu vou girar aqui. Vou preencher o meu cordão de correntinhas com pontos baixos até chegar aqui do outro lado. Certo? Então, já volto aqui com vocês.
Chegando aqui, então, no meu último pontinho baixo. Ó. Ali pegando as duas alcinhas. Volto aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo no ponto próximo. E pontos baixíssimos, dando a sequência, certo? Então, ó, aqui a gente já tá chegando no final da carreira, né? De toda a volta que a gente deu, onde a gente iniciou a fazer as correntinhas e o ponto baixíssimo, tá? Então, ó, vou chegar aqui no finalzinho com vocês. Ó, né? Que nós iniciamos a carreira aqui nessa parte, tá? Então, ó, chegando aqui no final, opa, mais um. A gente vai repetir todo o processo, tá? Chegando aonde a gente fez os pontos baixos, que é a parte da nossa alça, ó. Aqui é o último, né? Aqui é o último, ó. Fiz todo o ponto baixíssimo. E aqui eu vou dar sequência novamente a pontos baixos. Então, agora entrando nas alcinhas de cima aqui do ponto, certo? Ó. Então, eu vou fazendo pontos baixos. A gente vai fazer a mesma repetição, tá? Aqui na alça, onde é ponto baixo, a gente vai seguir fazendo o ponto baixo, ó, até chegar lá no final. Quando chegar no final aqui da alça, ó, quando a gente chegar aqui no final da alça, feito todos os pontos baixos, a gente repete pontos baixíssimos, vai repetir, emendou. Aí, fizemos aqui os pontos baixíssimos, a gente repete mais uma carreira de pontos baixos, até chegar aqui no final novamente, certo? Quando chegar aqui no final novamente, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, então, dos pontos da alça, e vou fazer a última parte aqui, ó, dos pontos baixíssimos com vocês, tá? Então, ó, aqui entra no baixíssimo. Opa, mais um. Aí, aqui já é a nossa última carreira, né? A nossa última parte aqui da nossa alça, da produção da nossa bolsa íris, certo? Então, ó, aqui é o último. Aí, eu já vou fazer a contagem com vocês aqui certinho dos pontos, né? Recapitular tudo que nós fizemos aqui nessa parte da alça, para não restar nenhuma dúvida, tá certo? Então, ó, chegando aqui no final, esse já é o finalzinho da nossa peça. Ó. Aqui, então, vocês estão vendo que a gente tá iniciando, né? Foi onde a gente iniciou a segunda carreira do ponto baixo da alça, tá? Então, aqui tem o último pontinho, ó, penúltimo pontinho, perdão, do ponto baixíssimo. Aqui é o último ponto baixíssimo. Então, eu vou vir com a tesoura, vou cortar. Já vou arrematar aqui. Trago de trás pra frente. E eu vou simular o ponto baixíssimo, ó, aqui na entrada desse primeiro ponto baixo que a gente faz da alça, tá? Então, eu só vou puxar ele aqui e vou levar de trás pra frente, lá pra trás. Tá? Ó. Aí, eu puxo lá pra trás. E depois ali eu escondo, né? Faço o arremate aqui, ó, escondendo por entre os pontos. Ó, e assim fica a nossa bolsa íris, certo? Então, pra lembrar o que nós fizemos aqui na nossa alça, né? A gente separou aqui 14 pontos de um lado, 14 pontos de um outro. Fez vai e vem e arrematou. Né? A gente fez 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pontos baixos, né? De vai e vem e arrematou. Nesse outro lado aqui, a gente fez as mesmas carreiras, né? 5 carreiras de ponto baixo, vai e vem. E a gente deu continuidade fazendo cordão de correntinhas, né? Com 65 correntinhas. Chegando do outro lado, a gente fez pontos baixíssimos e demos sequência com mais um cordão de corrente, né, de 65 correntinhas. Viemos pra cá, fizemos ponto baixíssimo e começamos a preencher as correntinhas com pontos baixos. Então, novamente, né, a gente fez 65 pontos baixos, chegou na lateral, ponto baixíssimo, ponto baixo durante toda a alça. Voltamos pro outro lado, ponto baixíssimo. Segunda carreira de pontos baixos na alça. Vem pro outro lado, ponto baixíssimo. E a segunda volta de pontos baixos da alça. Arrematando aqui, né? Finalizando com a última sequência de pontos baixíssimos, certo? Espero que vocês tenham entendido bem certinho. Tentei fazer o mais claro possível, né? Pra gente não se perder aqui na produção da nossa alça, certo? Então, ó, ela vai ficando assim. E agora a gente vai fazer a parte da aplicação da etiqueta e do fecho.
Então, como vocês viram, né, no início do vídeo, a gente ia fazer com a etiqueta e com o fecho no dourado, mas aí no meio eu decidi trocar, tá? A gente vai fazer com o fecho ouro velho e a etiquetinha de ouro velho também, tá certo? Então, vamos para a próxima parte, que é a aplicação dos nossos acessórios. Então, vamos costurar aqui o nosso botão imantado. Eu já costurei aqui, ó, a parte de trás, né? Essa parte que é mais forte eu deixo na parte de trás e essa daqui que é a mais fininha, né, a mais leve, eu deixo na parte da frente. Então, aqui, ó, eu vou botar, né, e já vou ver aqui onde vai ficar bem certinho no meio, tá? Ó. E aí, é só tirar aqui. Ó, ele já fica mais ou menos certinho, centralizado aqui no meio, tá? Pra colocar esse daqui, eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos pra esse lado. E aqui desse lado, ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos pra cada lado e aqui no meio daí eu coloquei ele, tá? Mas é só ver também com uma régua, ver bem certinho onde fica o meio, né? Então aqui, ó, eu botei, coloquei aqui, ó, né? Bem centralizado. Aí é só tirar com cuidado e a gente começa a nossa costura, tá? Ó, vou deixar ele aqui bem centralizado. A agulha já deixei aqui. Nesse vídeo eu tô usando aqui uma agulha, né? Uma linha, na verdade. Aqui, ó. Tô usando uma linha normal de costura, tá? Mas você pode usar essa daqui também, que ela é transparente. Então, mais pra didática e pra vocês verem certinho o resultado, eu vou usar essa, que é com a linha tradicional, tá? Pra vocês verem como eu faço a minha costura. Então, ó, centralizei aqui, né, de acordo com o botãozinho de baixo. Deixa eu botar ele bem aqui, próximo. Ó, como que nós vamos fazer? Como eu faço, né? Eu vou entrar aqui, ó, e eu vou fazer sempre uma costura simples. Então, eu coloquei o fio duplinho, né? Ó, fica ali a parte da laçadinha e eu tranco aqui a minha laçada, tá? A costura, na verdade, ela é muito pessoal de cada uma, né? Tem gente que cola. Ó, eu já gosto de costurar porque eu acho que fica muito mais firme, tá? Pode passar uma colinha extra também. Então, ó, eu costumo dar de 3 a 4 voltinhas, ó, pegando aqui entre os fios. Ó, bem simples, mas tentando pegar bastante a parte aqui do fio, né, pra trancar bem essa correntinha, ó. Feita essas 3 voltinhas, 3 ou 4 voltinhas, eu gosto de entrar no fio, ó, levo lá pro outro lado e eu volto, tá? Tenta entrar no mesmo espacinho, ó, e volta lá no meio. Opa. E volta ali no meio. Certo? E aí, pra passar pro próximo, eu entro, ó, em qualquer espacinho, e levo a minha agulha, ó, transpassando aqui, ó, por entre os fios, pra não ficar tão perceptível que a gente passou, tá? Aí, é que eu vou repetindo o mesmo processo, certo? Ó, tô finalizando aqui, ó, já fiz o meu processo, né, daquelas 3 voltinhas, e aquela vai e vem, e agora, ó, eu vou fazer o fechamento aqui da minha linha. Ó, dei um nozinho, busco aqui novamente, ó, só pra gente dar mais uns 2 nozinhos. Cuidado. 1 e 2. Puxa bem puxadinho. Aí. É só fazer o arremate. Certo? Ó, fica bem costuradinho e bem certinho aqui o fechamento. Ó, bem certinho o fechamento, tá? Aí a gente vai seguir a mesma coisa pra nossa etiqueta, certo? Aqui pra etiqueta você pode usar também o fio, né? O próprio fio, se você for só amarrar, tudo mais, dependendo aí como é a sua etiqueta, certo? Então, pra fazer a etiqueta, eu faço o mesmo processo de costura e depois vai e vem e finalizo, certo? Finalizamos, então, aqui a nossa bolsa íris da coleção Trama e Flor, aqui nessa cor palha, com os acessórios, né, ouro velho. Ó, aqui foi o que sobrou do meu rolinho. Eles vêm, né, com 500 gramas e aqui tem em torno de 150 gramas, tá? Então, é uma bag, né, uma bolsa que ela rende bastante, né, um fio que ele vai ajudar a render bastante aí a sua peça. E, ó, a gente consegue aqui ainda fazer mais alguma outra peça, né? Não chega a dar pra fazer outra dessa, mas a gente consegue fazer algumas outras peças também com o restante do fio, certo? Então, aqui, ó, pra vocês verem as medidas, ó, ela fica aqui, ó, mais ou menos, eu vou pegar nessa parte, que é mais a parte aqui, ó, do meio, fica com 26 centímetros, tá? De largura. A altura, contando somente aqui, ó,
Essa parte ela vai ficar amassadinha. Então, aqui ela vai ficar com mais ou menos 22 centímetros, tá? De altura. Aqui na alça, ó, ela fica mais ou menos com 26, certo? E aqui na nossa alça, aquelas nossas 65 correntinhas, ó, deixa eu medir também pra vocês verem. Isso aqui vai muito de gosto, você pode aumentar também, né? Essa questão aqui da alça, só fazer um número maior de correntinhas, certo? Ó, deixa eu ver aqui mais ou menos. Ó, vai ficar com uns 49 centímetros, quase 50 centímetros de alça, tá? Pra cada lado. Então, eu gosto bem assim, ó, porque deixa bem folgado ali embaixo do ombro, certo? Então, é essa a nossa aula da bolsa íris. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você assistiu até aqui, se você gostou, né, dessa aula. Se inscreva também no canal. Nas observações também tem as minhas outras redes sociais, então você pode acompanhar o meu trabalho por lá também. Então, esse é um dos primeiros vídeos, né, que eu vou liberar aqui pro YouTube. Então, espero vocês para os próximos tutoriais, para as próximas videoaulas. É isso, muito obrigada!